Olá, meus queridos e amados irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo a reunião Vida e Ministério Cristão. Teremos a parte Joias Espirituais, Faça Seu Melhor no Ministério e o Estudo Bíblico de Congregação. Eu espero que possa auxiliar vocês em sua preparação. Então fique até no final do vídeo e se gostar, não esqueça de deixar o seu like. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui para considerarmos assunto de nossas reuniões semanais. Então vamos iniciar Joias Espirituais, fazendo a leitura do texto que aparece em nossa apostila. Então, 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 16 ao 18, diz assim: Em vista disso, o rei Davi entrou e se sentou diante de Jeová e disse: Quem sou eu, ó Jeová Deus? E o que é a minha casa, para que me tenhas feito chegar até aqui? Como se isso não bastasse, ó Deus, também me falas que a casa do teu servo permanecerá até um tempo distante no futuro. Tu me tratas como se eu devesse ser ainda mais enaltecido, ó Jeová Deus. O que mais eu, o teu servo Davi, posso te dizer sobre a honra que me dás, visto que conhece o teu servo tão bem? Então a pergunta, baseada na Sentinela de 2020, 2/12, quadro, a pergunta é: assim como Davi, que certeza podemos ter? Então a resposta que nós podemos tirar é: nós podemos ter a certeza que Jeová também nos conhece muito bem. E ele nos garante que mostrará para nós o seu verdadeiro amor. E alguns textos aqui citados mostram que realmente Jeová nos conhece. Ele sabe ou ele nos viu mesmo antes do nosso nascimento. Ele conhece nosso coração, nossos pensamentos. Ele escuta as nossas orações e quer atrair-nos a Ele. E Ele também nos conhece tão bem que mesmo que venhamos a morrer, Ele consegue nos ressuscitar com todas as nossas características. Vamos agora iniciar as joias espirituais, que é a segunda pergunta da nossa apostila. Então a pergunta é: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então a primeira joia que nós podemos destacar, nós podemos fazer a leitura do capítulo 17, o versículo número 2. Então o texto diz assim: Então Natã disse a Davi: Faça tudo o que o seu coração desejar, pois o verdadeiro Deus está com o Senhor. Natã, diante do desejo do rei Davi, disse: Faça tudo o que o seu coração desejar, pois o verdadeiro Deus está com o Senhor. Mas aí tem um detalhe. Natã, ele não procurou a visão de Deus sobre o assunto. Simplesmente falou palavras de seu próprio coração. E Jeová mais tarde mostrou a sua resposta. Lição para nós: todos nós temos a oportunidade de ajudar alguém dando um conselho. Nesse momento, por mais que você tenha experiência de vida ou não, nunca dê um conselho no que você ache ser certo ou errado. Antes, procure o que Deus pensa sobre o assunto, para que assim sempre possa dar a melhor ajuda. Ainda no capítulo 17, nós podemos fazer a leitura do versículo 7 e do versículo 8, que diz assim: Agora digo o seguinte ao meu servo Davi: Assim diz Jeová dos exércitos: Eu o tirei das pastagens de detrás do rebanho,
para que se tornasse líder do meu povo Israel. Estarei com você aonde quer que você for, e vou eliminar todos os seus inimigos de diante de você. E farei um nome para você igual ao nome dos grandes homens da terra. Jeová, com essas palavras, não estava humilhando Davi. Antes, estava mostrando que ele coloca, enaltece a quem quiser e os protege até onde ele quiser. Lição para nós: como humanos imperfeitos, infelizmente acabamos achando que somos alguma coisa quando somos abençoados por Deus. Lembre-se, Jeová, ele enalteceu e te protegerá até onde ele quiser. Então, use esse momento abençoado para abençoar outros. E Jeová engrandecerá o seu nome, assim como fez com o seu servo Davi. Dando continuidade, vamos agora para o capítulo 19 e vamos fazer a leitura do versículo 3 e do versículo 4, que diz assim: Os príncipes dos amonitas disseram a Anum: Acha que foi para honrar seu pai que Davi lhe enviou consoladores? Os servos dele vieram fazer um reconhecimento da terra, espioná-la e arruinar o Senhor. Então Anum pegou os servos de Davi, raspou a barba deles e cortou suas roupas pela metade, na altura das nádegas. Depois os mandou embora. Davi, ele mandou mensageiros para consolar Anum, mas por ter tido um mau conselho, Anum acabou humilhando os servos de Davi e isso teve consequências trágicas. A primeira lição que nós podemos tirar desse versículo. 1 Coríntios, o capítulo 15, o versículo 33, ali fala que má companhias estragam bons hábitos. Podemos dizer que no caso de Anum, foi exatamente isso que aconteceu. Ouviu pessoas erradas e isso foi trágico. Que nós possamos dar ouvidos a pessoas que realmente querem o nosso bem. Então, ouçam o conselho de seus pais, filhos. Analise a palavra de Deus e siga os padrões justos de Jeová e seja sempre abençoado. Ainda conseguimos tirar mais uma lição desses versículos. Percebam que os soldados rasparam a barba e cortaram suas roupas até metade da nádega. E isso fez com que eles fossem humilhados. Mas notaram o que humilharam de fato? Não foi a roupa na metade da nádega, mas a barba. E tiveram que ficar em Jericó até a barba crescer. Lição para nós? A Bíblia, ela nunca condenou o uso da barba. E nem eu estou dizendo que é certo ou errado. Simplesmente estou mostrando que sempre foi aceito o uso da barba, e aqueles que não a estivessem era vergonhoso. Hoje tem irmãos em determinados lugares que querem usar, mas infelizmente eles são discriminados e vistos como insolentes e uma má associação, e até perdido alguns privilégios. Então, deixarei uma pergunta. O que vocês acham? Depois vocês podem dar seus comentários se quiserem lá no final do vídeo. Ainda no capítulo 19, nós podemos fazer a leitura do versículo 12. Diz assim: Então Joabe disse: Se os sírios se tornarem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas se os amonitas se tornarem fortes demais para você, eu vou ajudá-lo. A ajuda naquele momento era a melhor solução, pois o inimigo era grande. E assim, eles iriam conseguir se manter firmes e vencer seus inimigos. Lição para nós:
Como cristão, devemos estar sempre tendo essa visão, ajudar aqueles que passam por situações adversas na vida. Quando cada membro ajuda o seu próximo, a congregação fica mais forte. Ainda no capítulo 19, nós podemos fazer a leitura do versículo 13, que diz assim: Temos de ser fortes e lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e Jeová fará o que for bom aos seus olhos. Joabe, ele tinha certeza que Jeová estava do lado do povo, mas mesmo assim, ele disse algo que nos faz pensar. Temos que ser fortes e corajosos e lutar pelo povo de Deus, e Jeová fará o que for bom aos seus olhos. Lição para nós? Nós hoje também sabemos que Jeová está do nosso lado. No entanto, passamos por situações que precisamos ser igual a Joabe, forte e corajoso, fazer a nossa parte e deixar o resto na mão de Jeová. Dando o nosso melhor, tenha certeza que Jeová fará também o que for bom aos seus olhos, nesse caso, nos abençoar. Então vamos iniciar fazendo a primeira conversa, que na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, use o vídeo Quem são as testemunhas de Jeová sem mostrar durante a parte e depois comente algo sobre o vídeo. No final, nós vamos analisar o ponto 17. Então, a primeira conversa nós podemos iniciar assim. Então, o nome da publicadora é Diná e a moradora é Abigail. Então, Diná inicia. Olá, bom dia. Me chamo Diná, sou uma testemunha de Jeová e hoje tiramos essa manhã para conversar com nossos vizinhos a respeito da palavra de Deus. E para mim é um prazer falar com você. Como você se chama? Então Abigail, se apresenta. Bom dia, meu nome é Abigail. Então Diná continua. Hoje estamos fazendo, olha lá, hein? Vamos fazer certinho. Hoje estamos fazendo uma pergunta e gostaria de saber a sua resposta também. Você acha que Deus ouve nossas orações? Então Abigail responde: eu acredito que sim. Pelo menos eu oro todos os dias. Então Diná continua: que bom, continue assim. Vamos ver então o que a Bíblia diz sobre isso. Veja aqui comigo o livro do Salmo 65, 2. Então faz a leitura do texto e depois continua. Viu, Abigail? Jeová é o ouvinte de oração e virá pessoas de todas as nações, ou seja, ele está pronto para ouvir as nossas orações e a todos. Não é bom saber isso? Então Abigail diz: com certeza, isso nos deixa mais animados. Diná continua: verdade. Nós, como cristãos, também oramos a Deus e nos reunimos regularmente para aprender sobre Jesus. E quando vamos de casa em casa, assim como estou fazendo hoje, é com o objetivo de ajudar as pessoas. Veja só esse vídeo para você entender melhor. Quem são as testemunhas de Jeová? Então, finge que mostrou o vídeo e depois continua. Percebeu? As nossas reuniões, elas são gratuitas. Você está convidada em nos fazer uma visita. Então, Abigail diz: vou ver como vai ficar esse final de semana. De repente, eu apareço por lá. Então, Diná continua: tá bom, tenho certeza que irá gostar. Vou lhe deixar uma pergunta para você ir meditando até a nossa próxima conversa. Sobre
que coisas podemos orar. Então aqui eu finalizo essa demonstração. É claro que você pode finalizar da maneira que você achar melhor. Vamos agora fazer a análise do ponto 17. Então o ponto 17, ele diz: fale de modo fácil de entender. Então o que você deve fazer? Seja simples e fale de um modo que as pessoas entendam. Será que para vocês tem alguma dúvida nas palavras que Diná falou e concorda que ela foi extremamente simples? Bem, então ela usou muito bem os pontos a seguir. Estude bem a matéria, use frases curtas e simples e explique palavras difíceis caso tenha na demonstração. Nesse caso, não teve. Então entenda bem o assunto para conseguir explicar nas suas próprias palavras de um jeito simples de entender e não use frases longas, somente frases curtas para explicar os pontos principais. Então, Diná, ela foi objetiva, prática, não ficou enrolando, por assim dizer, né, em colocar palavras difíceis de entender ao ponto de ter que explicá-las. Então, podemos dizer que Diná, ela foi muito bem no seu ponto pelo fato de ser simples e a sua designação, a sua demonstração foi de fácil entendimento. Então, ela se saiu muito bem na sua lição. Vamos agora dar continuidade e vamos fazer a revisita. A revisita na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia e depois deixe uma publicação do kit de ensino. Depois vamos fazer a análise da lição 3. Então a revisita nós podemos iniciar assim. Diná inicia: boa noite, Abigail. Conforme conversamos, vim no horário que combinamos. Então Abigail diz: que bom que deu para você. Entra, senta aqui. Então, já sentado, acomodados, Diná diz: como combinado, hoje vamos usar a sua Bíblia para responder a pergunta deixada na nossa outra conversa. Sobre que coisas podemos orar? Vamos ver então inicialmente o livro de 1 de João, capítulo 5, o versículo 14. Você pode fazer a leitura. Então, Abigail faz a leitura e depois Diná diz: então, Abigail, a primeira parte do texto fala que nós primeiro precisamos ter confiança nele. Você sabe quem é esse? Então, Abigail diz: bem, tudo leva a crer que é Jesus Cristo. Então, Diná diz: obrigado pela sua resposta. Quando você tiver um tempinho mais tranquilo, nesse capítulo faz uma distinção entre Deus e Jesus. E quando entra nesse versículo, está falando de Deus, o Pai de Jesus. Sabendo disso, o texto ainda nos fala que podemos pedir tudo. Mas percebeu o detalhe de quando nossa oração será atendida? Abigail diz sim, somente se estiver de acordo com a vontade de Deus. Diná continua: muito bem. E isso pode envolver muitas coisas. Podemos pedir pela vinda do seu reino, que ele continue nos dando vida, que nos livre do mal, que abençoe a nossa família, e assim vai. Então Abigail ela interrompe e diz: podemos pedir também que proteja do maligno, nos proteja do maligno e que nos dê paz. Então Diná diz: exatamente. Percebo que você já conseguiu entender qual é as coisas que podemos orar a Deus. Para lhe ajudar a entender melhor, vou deixar com você essa publicação. Seja feliz para sempre. Na lição 9 fala mais sobre oração. Tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar com você uma outra pergunta para considerarmos depois. Como Deus responde nossas orações? Esse livro pode te ajudar também a obter essa resposta. Aí no sábado, quando eu vier, a gente encontra a resposta na Bíblia para essa pergunta e consideramos um pouco esse livro, tá bom? Então aqui eu finalizo
e depois você pode também adaptar uma finalização para a sua apresentação. Vamos agora considerar a lição 3, que tem o tema Faça Perguntas. Então, o que você deve fazer? De modo educado, use pergunta para deixar a pessoa curiosa. Então, como pode ser feito isso? Deixe a pessoa curiosa, fazendo pergunta, ajude as pessoas a raciocinar, fazendo pergunta, e chame a atenção para os pontos principais, fazendo pergunta. Então, vocês perceberam que Diná, ela fez perguntas inicialmente, após a leitura dos textos também. Isso fez com que Abigail ela raciocinasse a respeito do texto e entendesse realmente a quem nós devemos orar e como Deus ele ouve a todos. Então, por se fazer assim de uma maneira simples, perguntas fáceis de ser respondida, Diná também, ela se saiu muito bem na sua demonstração. Passemos agora para o estudo bíblico, que se encontra na lição 9.4. E no final nós vamos fazer a consideração da lição número 9. Então podemos iniciar assim. Diná ela começa. Muito bem, Abigail. Agora na lição 4, vamos ver o que precisamos fazer para Deus ouvir nossas orações. Logo aí no início, nos incentiva a ver um vídeo que tem o tema Será que Deus escuta as orações? Vamos ver? Então finge que viu o vídeo, né? E depois continua. Esse vídeo é muito bom, não é verdade? Agora vamos fazer a leitura do Salmo 65:2 para entendermos melhor sobre esse assunto. Você pode fazer a leitura do texto. Então, Abigail faz a leitura do texto e depois Diná, ela continua. Obrigado pela leitura. A pergunta quer saber: você acha que o ouvinte de oração quer que você ore a ele? E por que você acha isso? Então, Abigail responde. Bem, respondendo à primeira pergunta, é sim. O texto ele mostrou isso também, pois chama Deus de ouvinte de orações. Ele está pronto para nos ouvir. E a outra parte do texto mostra que viria pessoas de todas as partes, mostrando que Deus ouve a todos. Por isso que eu tenho certeza que Deus também ouve a oração de todos. Então, Diná continua. Muito bem, mas para Deus ouvir nossas orações, temos que viver de acordo com o que Ele acha certo. Vamos ver dois textos e entender isso melhor. Eu vou ler Miqueias 3:4 e você pode ler 1 Pedro 3:12. Então, cada um faz a leitura do texto e depois continua. Como podemos ter certeza de que Jeová vai ouvir nossas orações? Então, Abigail diz. O texto nos mostrou que Deus ele presta atenção e ouve as orações dos justos, mas dos iníquos ele se esconde. Então, Diná continua. E o que isso nos ensina? Então, Abigail diz, isso nos ensina que queremos que Deus ouça nossas orações. Para isso, nós precisamos ser justos, pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Então, Diná continua. Isso mesmo. E a gravura abaixo nos ensina exatamente isso. Será que nessas condições Deus vai ouvir a oração deles? Abigail diz, claro que não. Eles estão orando para tirar a vida do próximo. Com certeza Deus não vai ouvir. Então Diná continua. Isso aí. Entendeu muito bem esses pontos. Vamos passar para o ponto 5. Então aqui a gente finaliza o estudo e vamos agora fazer a análise da lição. Então a lição 9, ela fala... Use desenhos, fotos e vídeos. Então, o que você deve fazer? Use desenho, fotos e vídeo para ensinar pontos importantes de maneira clara e fácil de lembrar. Então, como pode ser feito isso? Escolha bem as imagens, use a imagem que todos consigam ver e na pregação você pode fazer uma pergunta ou mostrar um vídeo no seu aparelho de telefone, falar a respeito do vídeo,
ou até mesmo mostrar a gravura de uma publicação. Percebemos que Diná ela fez exatamente isso, né? No início do estudo, o próprio livro, né, já traz ali um vídeo embutido, então ela usou o vídeo para mostrar uma lição importante e também mostrou uma gravura do próprio livro também para ensinar em qual momento Deus não ouve as orações. Então, Diná, por ter feito isso, ter usado esses dois pontos importantes, vídeos e gravuras, ela se saiu muito bem também em sua designação. Então, iniciando a lição 38, vamos fazer a leitura da introdução que diz assim: A vida nos dá a oportunidade de ter experiências maravilhosas, mesmo quando passamos por problemas. É possível ter momentos felizes. Então, como podemos mostrar que damos valor ao presente da vida? E qual é o motivo mais importante para fazermos isso? Então, o primeiro ponto com a leitura. Devemos dar valor à vida porque ela é um presente do nosso amoroso Pai, Jeová. Ele é a fonte da vida, ou seja, ele criou a vida. Ele mesmo dá a todos vida, fôlego e todas as coisas. Esse texto mostra que Jeová nos dá tudo o que precisamos para continuar vivos. Mas ele faz mais do que isso. Jeová nos dá tudo o que precisamos para ter prazer na vida. Então, a primeira pergunta: por que devemos dar valor à vida? Então, a resposta: primeiro, porque é um presente de Jeová. E como ele nos criou, nós devemos dar valor a essa vida. E Jeová, ele faz de tudo para que possamos continuar com vida. Atos 15, 25 e 28, ali em base diz: Ele mesmo dá a todos vida, fôlego e todas as coisas. Então Jeová dá tudo o que precisamos. Leitura do ponto 2. Certa vez um servo de Deus do passado chamado Davi orou: Teus olhos até mesmo me viram quando eu era um embrião. Isso mostra que Jeová se importa com você desde o momento em que sua mãe ficou grávida. A sua vida é muito importante para Jeová. Jeová dá tanto valor à vida que ele fica profundamente magoado quando uma pessoa tira a vida de alguém ou tira a própria vida. Jeová também ficaria magoado se nós fôssemos descuidados e colocássemos a nossa vida ou a de outros em perigo. Quando protegemos a nossa vida e respeitamos a de outros, mostramos que damos valor a esse maravilhoso presente. Pergunta do 2. Como podemos mostrar a Jeová que damos valor à vida? Então a resposta: bem, podemos mostrar isso por respeitar a nossa vida e também a vida de outros, e não colocar em perigo a vida de ninguém e nem tirar a nossa própria vida. Aprenda mais. Veja algumas maneiras em que você pode mostrar que dá valor ao presente da vida. Ponto 3. Cuide da saúde. Como servos de Jeová, nós prometemos usar nossa vida para servir a Ele. É como se dessemos o nosso corpo como sacrifício para Deus. Então vamos fazer a leitura do livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e o 2, e depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então o texto diz assim: Portanto, eu lhes suplico, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentem o seu corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, prestando assim um serviço sagrado com a sua faculdade de raciocínio. E pare de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmo a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Então, a primeira pergunta: de acordo com esse texto,
o que deve motivar você a cuidar da saúde? Bem, o texto mostrou que devemos apresentar o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e aceitável. Então, para que possa estar nessas condições, nós precisamos realmente cuidar de nossa saúde, para que nós possamos dar o nosso melhor para Deus. A segunda pergunta: quais são algumas maneiras de se fazer isso? Então, a gente consegue perceber na gravura uma pessoa, provavelmente grávida, que está se consultando. Então, ela está se precavendo de algumas situações que possa complicar mais à frente. Então, ela está se resguardando. Então, é exatamente isso que nós devemos fazer com a nossa saúde, né? Fazer exames para poder ver como é que está a nossa saúde, não deixar complicações piores acontecer. Então, fazendo dessa maneira, nós também estaremos mostrando a Jeová que queremos dar o nosso corpo, a nossa vida, como sacrifício vivo para Ele. O ponto 4, tome cuidado para não causar acidentes ou morte. A Bíblia nos incentiva a evitar coisas que sejam perigosas. Então vamos assistir o vídeo Leve a Segurança a Sério, para ver que coisas você poderia fazer para agir com segurança. Então eu já vi o vídeo, depois você veja também. E vamos fazer agora a leitura de Provérbios 22, 3 e depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então o texto diz assim: quem é prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. Então a pergunta: então conversem sobre como você e outros podem manter a segurança em casa. Então, no vídeo, a gente percebeu que em casa a gente pode evitar de usar uma extensão com várias tomadas conectadas a ela, pois pode haver um curto-circuito. Se você tiver crianças pequenas em casa, evitar de deixar panelas quentes na ponta do fogão, para que eles não venham, puxar pela alça, colocar a mãozinha. Então, existe um espaço que a gente pode dar para evitar acidentes em casa. Então, o segundo ponto é no trabalho. Como podemos manter a segurança no trabalho? Bem, durante a manutenção do Salão do Reino, a gente percebeu aí no vídeo que os irmãos levam muito a sério, com a segurança dos irmãos. Evitar de fazer coisas que poderiam trazer consequências piores. A gente viu ali o irmão fornecendo um óculos para uma irmã, para poder furar a parede, auxiliando as irmãs em como deixar a escada bem segura, por colocar as trancas de proteção. Então são alguns detalhes que às vezes na correria da manutenção do Salão do Reino pode passar despercebido, mas como nós somos prudentes, devemos tomar também atenção a esses detalhes. E ao praticar esporte, como podemos manter a segurança? Então, evitar esportes radicais, que envolva diretamente a sua vida e a vida de outras pessoas. Se proteger, colocar esse equipamento de proteção independente dos esportes que esteja praticando. Se for um futebol, evitar um contato forte, Tem alguns irmãos que às vezes jogam um futebolzinho com outros irmãos, parece que o negócio é sério, Eu já vi futebol que sai até briga, infelizmente, de irmãos. Então, evite contato desnecessário. Se você percebe que vai machucar um irmão, não chegue junto, Deixa ele te dar aquele drible bonito e comemore junto também. E a última pergunta: ao dirigir ou andar no veículo. Então, esse é o mais interessante, No vídeo, a gente percebeu que foi nesse detalhe que o irmão quase, matou a outra irmã. No vídeo, eles são irmãos espirituais, Então, ao dirigir, dirija com prudência, coloque cinto de segurança, avalie se realmente o carro está em condições de uso, evite o telefone, que essa pecinha ela é mandada, então evite o telefone, para que assim não venha acontecer nada de grave.
Então, meus queridos irmãos, o vídeo hoje é pequeno, né? Porque o estudo está bem pequenininho, então chegamos ao fim do mesmo. Obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.